primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao IAT pela oportunidade de estar no gozo dessa bolsa. Muito importante que nós tenhamos tempo para nos devotarmos a escrever. Eu queria explicar um pouquinho da minha proposta para o IAT, para vocês poderem compreender aonde a conferência de hoje se encaixa. Eu chamei o meu projeto pessoal de Ponte e Porta. Esse nome eu extraí de um ensaio elaborado pelo sociólogo alemão George Simmel. E ele, nesse texto, ele vai falar dos processos de interação social e das aberturas e fechamentos que você encontra na vida cotidiana ou em espaços institucionais mais amplos. Como aqui nós temos um projeto interdisciplinar, eu achei de fazer uma reflexão sobre a minha trajetória de vida e as minhas experiências que foram sempre em contato interdisciplinar, tentando abrir portas para outras disciplinas e, às vezes, também me encerrando um pouco na minha própria disciplina, na medida em que aquilo era importante para as minhas reflexões. Então, eu gostei até do título que foi dado para esse conjunto de conferências, que procura reunir os interesses dos vários participantes desse projeto, meus companheiros bolsistas. Bom, eu, então, comecei a pensar nessa minha trajetória e eu escrevi um texto ainda em 1968, com o título de Corporativismo e Classe Trabalhadora. Esse texto, depois, ele foi incorporar a minha tese, que foi defendida em 69, sobre a mobilização e burocratização da classe operária no Brasil de 30 a 64. Mas por que recuperar um texto tão antigo? Isso se deve muito a essa questão do corporativismo, que ela ainda desperta muito interesse acadêmico, e há várias teses e publicações recentes que ainda se endereçam a esse tema. Essa discussão, ela se refere a momentos importantes da sociedade brasileira. Então, eu estava escrevendo nesse período de 68, que era um período muito difícil para o exercício da sociologia aqui no Brasil. Eu havia retornado do meu doutorado no exterior, na Washington University, em St. Louis, nos Estados Unidos, e chegando aqui no Brasil, encontrei um dos períodos mais difíceis da ditadura militar e muita dificuldade para o exercício da sociologia. Nós, sociólogos, então, a primeira tentativa que fizemos foi a de formar grupos de estudos, continuar estudando, e eu me lembro, nessa época, que tínhamos um grupo de estudos e tinha o professor Michel Debrun, que estava escrevendo sobre autoritarismo também, e me lembro também do professor Torquato de Tella, muito interessado sobre os processos de mobilização operária na Argentina, e também Roger Walker, com quem eu era casada, e que trabalhava sobre
a sociologia das organizações, entre muitas outras pessoas também que participavam desse seminário em casa. Bom, aí surgiu essa ideia, como eu tinha trabalhado e realizado pesquisas sobre o Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias gráficas do Rio de Janeiro. E comecei a tentar, nessa ocasião, também sobre a formação de elites operárias. Estava em busca, assim, de um tipo de encaminhamento teórico das pesquisas que eu iria elaborar depois. Surgiu, então, a ideia de começar também. Uma das pessoas que foi muito importante, participou de alguns seminários desses que nós tínhamos em casa, foi Vanderlei Guilherme dos Santos, que naquela ocasião estava pesquisando o pensamento social brasileiro. Então, uma das ideias nessa época era de tentar compreender o autoritarismo na sociedade brasileira, as formas de governo autoritário, a partir do pensamento social brasileiro. E tentar, então, levantar aquelas teorias que tinham, então, organizado uma reflexão sobre esses sistemas autoritários. Aí eu comecei a ler, a estudar alguns autores como Azevedo Amaral, Oliveira Viana e Nestor Duarte. Principalmente Oliveira Viana e Azevedo Amaral, eles fizeram parte do grupo de intelectuais que inspirou a reforma corporativa. Foram pessoas que estimularam a criação do Ministério do Trabalho e agiram como consultores na época. Já me perguntaram assim, mas então, esses autores eram como ideólogos? Sim, eles eram como ideólogos, mas eles também tiveram uma participação importante no sentido de elaborar políticas públicas que tiveram consequências grandes para a organização do Ministério do Trabalho e a organização corporativa. E nós vamos, então, ver o que é isso de corporativismo. Eu aqui dei aqui um pouco o histórico dos meus objetivos nessa parte do projeto Potipoto, quer dizer, a parte do corporativismo. Eu, então, tomei esses primeiros objetivos e analisar a forma de organização da classe operária no Brasil de 30 a 64 e explicar o processo de participação na vida política da classe operária, então, e a sua relação com o Estado. Estudar os processos de promoção política mediante a inserção da liderança na burocracia estatal. Analisar o processo de crescimento e de organização da classe operária desde o período Vargas. Comparar a forma de organização do Estado com formas semelhantes e também com outras distintas, como era o Estado liberal e o Estado totalitário, usando textos clássicos para efetuar essas comparações. E também empregar estudos de intelectuais contemporâneos de Vargas que colaboraram com o Estado, comparando suas perspectivas com a de clássicos, que teorizaram sobre a composição e a natureza do Estado nessa época histórica. E, mais recentemente, atualizar o texto que eu escrevi à luz da produção mais recente sobre o tema, e essa, naturalmente, é a parte mais árdua e é a parte em que eu me encontro agora. Então, em primeiro lugar, podemos perguntar isso. O que
que quer dizer corporativismo? Aliás, se fala muito nisso ainda na sociedade brasileira. Aqui, o que eu estou querendo dizer com corporativismo, eu estou me referindo a um sistema político que é postulado por inúmeras correntes de pensamento, e esse sistema político ele vai ser implementado na primeira metade do século XX em alguns países sob ditadura. Mas há muitos autores que não têm uma orientação autoritária, que escreveram sobre corporativismo. Um desses autores é o Émile Durkheim. Então, Émile Durkheim é um sociólogo clássico, e todos nós, quando estamos nos formando em sociologia, nós temos uma trilogia que é Marx, Weber e Durkheim. Então, Durkheim é um autor clássico para nós, e Durkheim, ele vai, então, no prefácio de um dos seus textos, que é a Divisão do Trabalho Social, ele vai analisar, ele vai propor o corporativismo como uma forma de dar conta dos grandes conflitos de classe que permeavam a França. Quando ele estava escrevendo o livro, ele tinha uma expectativa que as sociedades, geralmente, elas têm como base a solidariedade social. Essa solidariedade ela é mecânica nas sociedades primitivas, mas nas sociedades industriais avançadas, haveria uma forma de consciência da necessidade mútua que se derivaria da divisão do trabalho, mas Durkheim, não tendo encontrado que isso estaria acontecendo na Europa de então, ele vai buscar em Saint-Simon, no sistema socialista, a proposta de organizar um sistema corporativo. E o sistema corporativo, então, é um sistema de representação política que congrega, assim, representantes da burguesia e do operariado. Para Durkheim, Durkheim não falou na mediação do Estado. Ele falou que seria importante ter essa organização composta por empresários e operários. Mas os sistemas corporativos que depois entraram em vigor, que foram ensaiados, que ocorreram pelo mundo afora, foram sistemas onde o Estado vai ter uma presença muito grande. Então, no caso brasileiro, isso ocorreu, que organizar um sistema político congregando representantes da burguesia e do operariado com a mediação do Estado. E essa proposta é uma proposta desenvolvimentista, é uma proposta que tem em vista, então, o avanço do desenvolvimento econômico ao lado também de formas de controle de conflitos políticos. Bom, então, os meus recursos foram esses: fontes analíticas clássicas, o pensamento autoritário no Brasil, na época de Vargas, e a comparação do que ocorreu aqui no Brasil com análises que foram efetuadas sobre sistemas autoritários, sistemas totalitários, sistemas autoritários e sistemas liberais. Bom, então, pela leitura dos autores que vão fazer a crítica da democracia liberal, eles começam, então, com o enunciado: o que é a democracia liberal? A descrição efetuada por eles, nós podemos encontrar hoje, nós também nos encontramos sob uma democracia liberal.
Então, né, um sistema representativo baseado em eleições, sufrágio universal ou, no caso brasileiro, nós também tivemos ocorrências de sufrágio limitado. Durante muito tempo, os analfabetos não podiam votar. No passado, as mulheres não podiam votar. E ainda nos primórdios da democracia liberal no Brasil, era necessário ter um certo aporte econômico para poder fazer parte do eleitorado. Bom, os partidos políticos, eles se apresentam às eleições como o principal meio de acesso ao poder. O Estado é composto por executivo, legislativo, com 2 câmaras, um judiciário e a separação dos poderes. O Estado desempenha um papel de legislador e regulador da economia, mas participa pouco ou indiretamente dos assuntos econômicos. O Estado recebe influência de várias organizações e grupos de interesse que competem entre si. E o governo é descentralizado no Brasil sob a forma de um sistema federativo. Então, os autores, né, vão, né, descrevendo a democracia liberal, eles também vão fazer uma crítica dessa democracia liberal. Aí eles vão dizer, os representantes eleitos são sempre oriundos dos estratos mais altos. Em sua maior parte, aí nessa época, são oriundos dos grupos rurais dominantes. Então, o diagnóstico elaborado por eles, né, nós temos uma oligarquia rural que domina e há pouca possibilidade de entrada de grupos com outras origens, a partir dessa democracia liberal. O sufrágio é controlado por políticos locais que negociam o apoio eleitoral do governo do Estado em troca do poder de nomear amigos para postos-chave nas municipalidades. Os votos são obtidos por meios ilegítimos, inclusive fraude, suborno e violência. Então, aqui era uma crítica, bom, tem o sufrágio universal, mas esse sufrágio, de fato, não é universal, porque há mecanismos que impedem, então, essa forma mais democrática de eleição, porque o voto, de alguma maneira, é controlado. Os partidos políticos representam as estruturas de poder local. Então, havia essa grande crítica do que aqueles partidos políticos representavam. O Estado apoia as oligarquias regionais e vice-versa. O papel do Estado na economia é apenas de um sistema tributário ineficaz. Os postos burocráticos do Estado são distribuídos entre afiliados políticos, o que esses autores vão denominar de a classe parasitária, que não possui compreensão dos interesses econômicos nacionais. Na política, só contam aqueles estados economicamente fortes, e o poder executivo se imiscui no poder legislativo. Então, mediante essas críticas formuladas por esses autores que vão, então, expressar o pensamento desse conjunto de intelectuais que está querendo propor uma nova forma de organização, eles vão, então, propor o sistema corporativo. O sistema corporativo, então, é baseado na atividade ocupacional. Então, só aquelas classes diretamente relacionadas com a produção é que teriam representação no sistema corporativo. O sufrágio indireto eventualmente é suprimido. Então, primeiro, né, se pensou assim, nessa forma de representação com um sufrágio indireto,
mas, eventualmente, o sufrágio ele vai ser suprimido como é o sistema eleitoral partidário. Então, sem partidos políticos. Partidos políticos são abolidos juntamente com o sufrágio. Embora essas organizações corporativas, as organizações baseadas nessas atividades ocupacionais, internamente elas vão ter um sistema de eleições, e esse sistema de eleições ele é controlado pelo Estado, supervisionado pelo Estado, às vezes invalidado até pelo Estado, quando interventores aí são nomeados para essas organizações. O Estado é a instituição dominante, autorizadamente intermediária entre os grupos financeiros relacionados com a produção e com a sociedade. O Estado, portanto, se denomina por esse mecanismo mediador, de fato, é um mecanismo de controle social. O Estado é o principal agente do planejamento econômico, embora permita às empresas privadas atuar com liberdade. O Estado determina os limites da ação. Há uma centralização governamental. As municipalidades se acham subordinadas ao governo de cada estado e estes ao governo federal. Então, essa discussão ainda existe hoje, né, sobre o federalismo. Bom, o presidente é o líder nacional e é quem toma as decisões. Quer dizer, não há aquela repartição de poderes, os poderes estão concentrados na mão do presidente. Depois, então, vai se efetuar uma crítica ao sistema corporativo. Então, eu elaborei esses itens aqui, tentando construir o que nas ciências sociais chama de tipos ideais. Comecei a extrair os princípios, estabelecendo uma tipologia. Então, vai haver essa crítica do sistema corporativo. Aí, o setor de produção agrícola, que é o mais importante da produção nacional, é excluído do sistema de representação ocupacional e o numeroso contingente de trabalhadores de fora. O sufrágio e representação no interior de cada grupo ocupacional leva à formação de uma nova oligarquia, um setor mais orientado para o governo do que para a sua classe de origem. Então, esses mecanismos de promoção, desde a classe operária para a burocracia pública. E a referência passa a ser o Estado e não mais os interesses da classe operária. Não há referência à renovação das elites. O golpe de Estado, portanto, é a principal forma de substituição dos beneficiários do poder. A oposição é anulada mediante a violência, controle dos meios de comunicação de massa e propaganda ativa por parte do governo. Os sindicatos de operários não podem operar livremente e as greves são proibidas. Para pôr em execução a política do governo central, é criada uma nova burocracia que acaba sendo uma nova classe parasitária. E a condução do poder é exercida através do mito do carisma nacional. E os grupos fora do carisma caem sob a ação aterrorizante da polícia. Bom, eu vou agora fazer o outro processo, que é pegar, então, o sistema corporativo tal como é acionado durante o período do Estado Novo e
então, comparar com análises que são realizadas a respeito do sistema totalitário. Então, as grandes perguntas são essas. Primeiro, quando o sistema corporativo estava sendo imaginado, até, por exemplo, das próprias análises do Durkheim, se faz um contraste entre o sistema liberal e o sistema corporativo. Há grandes questões. O Durkheim era um pensador liberal, então, como ele imagina esse sistema de representação ocupacional, você não tem esse sistema pluralista de representação. Então, não posso dizer que Durkheim, por exemplo, fosse um liberal. Mas aqui, esse sistema corporativo que nós tivemos, ele é igual a outros sistemas corporativistas? O corporativismo brasileiro é igual ao sistema fascista? Que muitos até dizem que há partes que são estritamente copiadas da Carta del Lavoro de Mussolini. Então, o sistema de Vargas, né, era semelhante ao sistema de Mussolini. O Estado novo era um Estado fascista, ou era um Estado totalitário, ou um Estado autoritário? Como é que nós podemos compreender esse sistema de governo? Então, a liderança sob o corporativismo brasileiro era uma nova forma de governo que se opõe ao estilo liberal. Nós estamos vendo aqui, pela leitura dos autores, né, eles estão fazendo uma crítica ao sistema liberal de representação. Na teoria do Estado liberal, o presidente é o representante da vontade de todos. E no Estado Novo, como é? Então, no Estado Novo, a teoria política informa o seguinte: o presidente é suposto um homem de qualidades excepcionais ou carismáticas. Então, através dessas qualidades carismáticas, então esse presidente, ele intui a vontade de todos. É como se houvesse uma comunicação, uma capacidade de comunicação especial dessa liderança para com a população. Então, esse representante da vontade geral é assim por causa de uma qualidade, um dom, né, que esse presidente teria. Ele, então, intui a vontade de todos. E da onde vem esse carisma? Aí o carisma viria do seu nacionalismo e do seu patriotismo. Então, aqui é a época, né, de se pensar, então, a reconstrução do Estado Nacional, e, em nome desse nacionalismo, é que o carisma se manifesta. Aí o povo, ele aderiria a esse carisma. Então, essa relação especial, uma relação direta da presidência para com a população, através dessas qualidades carismáticas. E o carisma, então, ele vai se manifestar de forma emocional, afetiva. Então, há toda uma teoria sobre o papel das emoções nessas formas de organização e de comunicação entre a liderança e as massas. No líder, esses sentimentos emotivos são sublimados. A intuição política suprema reflete e se origina do sentimento nacionalista que permite ao líder atuar de acordo com a vontade geral, ainda que isso não seja efetuado de modo liberal. Bom, então, os teóricos do totalitarismo vão falar sobre a sincronização de todas as organizações, não somente para controlá-las, mas para torná-las úteis ao Estado. Então, há essa sincronização geral.
Então, há um ataque ao federalismo, as municipalidades estão sob o domínio de cada estado e estes submetidos ao governo central. Então, essa que é a sincronização que vai ser falada. Então, esse tipo de característica ocorreu assim, dessa maneira no Estado brasileiro. A sincronização não abarca apenas o aspecto político, mas também o econômico. Então, aqui, né, esse Estado que é o motor da economia, que vai, então, procurar impulsionar o processo de desenvolvimento econômico, vai procurar, então, sincronizar, fazer um plano, colocar em harmonia as várias formas de organização. O desenvolvimento das várias burocracias governamentais também reflete essa tendência de centralização. Aí os sindicatos são reunidos em federações, que por sua vez formam confederações centralizadas pelo Ministério do Trabalho, ante o qual representam um setor econômico. A centralização também ocorre no âmbito da educação e do bem-estar social. Bom, então, outra característica aí dos sistemas totalitários é o princípio da estratificação, criando camadas de elite que permitem aos governantes controlar internamente as massas e dissimular essa manipulação frente à opinião pública. Então, aqui, dentro dessa perspectiva, a sociedade estratificada entre os intelectuais, aqueles, né, que têm o uso da razão, e os emocionais, aqueles emotivos, que são aqueles que vão aderir à liderança. O sistema de representação ocupacional também estratifica, selecionando aqueles avaliados como os mais capazes de cada ocupação. Aí, para a classe operária, a ênfase é na educação para possibilitar a colaboração com o Estado. Aí, né, tendo essa classe operária ainda uma origem rural muito recente, havia esse diagnóstico que é necessário, então, criar um sistema educacional para elevar, então, o padrão educacional da classe operária, para fazê-los, então, agir de forma eficaz dentro do sistema corporativo. O isolamento e atomização do indivíduo, isso aqui é um diagnóstico das sociedades totalitárias que implica em seu aspecto negativo, a destruição ou ao menos o enfraquecimento das uniões sociais determinadas pelos laços consanguíneos, como a família, a tradição, a religião. Então, a imposição de uma organização de massa imensa e indiferenciada que deixa o indivíduo isolado e o converte facilmente imanejável. Então, essas características que se apresentam, por exemplo, na Alemanha nazista, aqui no nosso caso, a maior parte da população ainda vivendo em área rural, já que a urbanização é um fenômeno mais recente, então essa população ainda vive em estado de relativo isolamento, não existindo assim a necessidade de criar uma massa como ocorreu nesses outros contextos. Mas o setor urbano, que ainda é minoritário, passa ao controle dos governantes. Bom, a transformação da cultura em propaganda e dos valores culturais em mercadorias vendáveis. Então, essa situação era alcançada mediante dois tipos de ação. A instituição da censura e a ação de burocracias estatais, como a polícia, para restringir todas as ideias de oposição ou aquelas que pareciam uma ameaça para a orientação oficial. Então, o regime totalitário tende a concentrar o poder, eliminando os dispositivos liberais de dispersão, federalismo, pluripartidarismo, Senado e Câmara dos Deputados,
Então, há um golpe de Estado, o Estado Novo ataca as instituições liberais, elimina o Congresso, abole as eleições, abole os partidos políticos, revoga a Constituição de caráter marcadamente federalista, concentra o poder nas mãos do presidente. Então, a transição de um regime legal para um Estado policial, então dirigida contra determinados alvos, cuja consequência foi a institucionalização do medo. A lei já não existe, ou é parcial para com aqueles que pareciam constituir um perigo para o sistema. A polícia recorre a formas abusivas de violência contra os indivíduos considerados subversivos, comprometendo a segurança nacional. Então, já vem daí aquelas ideias sobre subversão e segurança nacional. O pretexto para esse uso arbitrário do poder consiste em que os perseguidos carecem do carisma proveniente da nação. Quer dizer, é como se eles não fossem nacionais, né? Eles são estrangeiros, considerados como se fossem à margem da ideologia nacional, adotando ideologias estrangeiras, a quem faltava o carisma que emanava de cima, difundido entre o povo como se fosse uma dádiva. Então, para aqueles excluídos, não existe a proteção da lei ou do Estado. E a definição de quem era incluído ou excluído sofria de imprecisão, tendo sido delegada burocraticamente à polícia, que exercia de modo arbitrário. Então, aí são essas características do totalitarismo. Nós podemos ver que haviam características desse sistema que poderiam ser consideradas como semelhantes àquelas empreendidas também nos estados totalitários. Mas há diferenças entre o varguismo e o fascismo. Eu acho que uma das mais notáveis consistiu na ênfase que o varguismo concedeu à expansão interna. Então, aqui a necessidade era de expandir o processo de desenvolvimento, de incorporar ao aparato produtivo uma camada cada vez maior de pessoas, de aumentar a produção nacional. Então, dessa forma, há essa diferença. Se formos olhar, por exemplo, do nazismo, houve essa grande expansão internacional, e também no próprio fascismo, com territórios na África, por exemplo, para onde houve uma expansão. Como consequência, a participação cada vez maior da classe operária na produção nacional como meio de promover o desenvolvimento industrial. Então, nacionalismo, desenvolvimento, racionalidade econômica, incorporação das massas. Então, todas essas dimensões aí vão fazer parte do sistema de Vargas. Então, aqui eu acho interessante, ao mesmo tempo que a classe operária ela vai ser controlada, também há mecanismos de participação e de expressão para essa classe operária. As concepções que ameaçam esses princípios, elas são consideradas perigosas para a nação. Então, o capital estrangeiro é compreendido como podendo desempenhar um papel desde que não comprometa o desenvolvimento industrial da nação. Qualquer ataque efetuado ao desenvolvimento econômico também vai contra a segurança nacional. E a ênfase em políticas voltadas para as elites,
o estabelecimento de um corpo policial, ataque às instituições liberais e o controle da participação das massas. Esses aí seriam mecanismos semelhantes entre o varguismo e o fascismo. Bom, então, aqui, agora, a literatura mais contemporânea, que eu estou examinando agora, aí eles vão propor o seguinte, que há, nos sistemas liberais, até em momentos mais recentes, há formas corporativas que são incorporadas sob regimes liberais, como no caso do neocorporativismo inglês, e também, antes de Margaret Thatcher, e também o neocorporativismo que vai se estabelecer nos países escandinavos e principalmente tomado como exemplo o caso da Suécia. Então, aqui há formas de corporativismo, essa forma equilibrada de ouvir as classes e de ter um Estado que tem uma escuta especial para esses setores da produção, mas que são efetuados sem que haja uma presença autoritária ou totalitária do Estado. Então, aí a literatura contemporânea vai examinar esses casos. Há também muitos estudos, muitas teses que até hoje ainda vêm sendo produzidas. Eu estava falando, por exemplo, do Inácio Delgado, que foi esse autor que começou a escrever sobre corporativismo e o empresariado, que uma área de pesquisa pouco estudada ainda e que foi objeto dessa tese que foi defendida em 1999 e que, 2 anos depois, então, saiu um livro pela editora da Universidade Juiz de Fora com essa tese. Também há várias teses da Universidade de Campinas, inúmeras teses que foram realizadas no UPERJ, e muitas teses também de autores norte-americanos, o Ken Erickson, Philip Schmitter, James Malloy, tem uma série de autores que, inclusive, tiveram uma parte da sua obra traduzida para o português e divulgada aqui também, e que eu também estou examinando agora. Bom, há uma discussão sobre um ponto de vista que eu defendo, sobre os antecedentes ao corporativismo no Brasil. O meu estudo, eu procurei identificar principalmente o período depois de 30, mas autores como o caso do Luiz Werneck Viana, que vai estudar o liberalismo e sindicatos, estudando, então, esse período liberal e as propostas que eram efetuadas pelos sindicatos para a melhoria das condições de vida da classe trabalhadora. Então, assim dizendo que as leis trabalhistas não foram uma invenção de Vargas, que haviam iniciativas e que muitas dessas iniciativas tinham sido tomadas pela própria classe operária. Mas eu acho que o período de Vargas, ele é antecedido por uma crise econômica de grandes proporções, onde uma quantidade enorme de indústrias foi fechada. Então, em função disso, a classe operária, nesse período, ainda estava sob condições muito fragilizadas. Então, por isso, eu acho que esse próprio regime ele teve sucesso em se estabelecer e a dar diretrizes e colocar parâmetros de organização que até hoje nós, então, ainda temos efeitos, como, por exemplo, o próprio sistema de previdência social é um sistema que há contribuições dos trabalhadores e contribuições dos empresários,
formando, então, esse fundo da Previdência. Então, essa forma de cooperação, ela é uma derivação desse sistema corporativo. Então, até hoje, eu acho que nós sofremos também consequências do corporativismo para a estratificação social, desde que você tem ainda, né, o sistema trabalhista e aqueles que possuem as insígnias de trabalhador têm uma condição social muito melhor do que a maioria da população que ainda está inserida no mercado de trabalho informal, portanto, que não tem esse tipo de situação melhor do que a camada empobrecida da sociedade. Há também autores que vão dizer, hoje em dia não é relevante mais estudar o sistema corporativo, porque há outras formas que estão tendo início, então é muito mais importante, em lugar de ter essa visão mais macro-social, olhar para a micro-organização, as características micro-sociais, as formas de organização num sentido mais restrito, e o impacto, então, das instituições nessas formas de reivindicação da classe operária e nas formas de negociação também de operários e empresários. Mas eu acho que nós podemos olhar para o micro também, mas sem perder de vista que essas condições macrosociais, elas ainda têm esse tipo de impacto, ainda estão presentes no sistema de estratificação, na importância dessa insígnia que é de ser um trabalhador. Bom, então, eu comecei assim, né, a colocar em dia a minha estratégia para o texto final, e elaborar um conjunto de notas, talvez até as notas vão ser sementes de outros futuros artigos. Mas assim eu acho que qual a contribuição que eu tive com esse trabalho foi a de analisar uma estrutura organizacional a nível de um sistema político e tentar, então, encontrar parâmetros de comparação com as formas de organização de classe operária e empresários em outras sociedades, tentando, assim, diagnosticar a existência desse tipo de Estado autoritário e as suas consequências para a sociedade brasileira. Muito obrigada.